Capítulo 801 Uma nova área 1. Se você quiser, posso propor uma moção para ajudar Laruel ao conselho. Não, obrigado. De qualquer maneira, Lito reconheceu uma falha quando viu uma. A moção estava fadada a ser um fracasso e ele ficaria em dívida com a Pung por tentar. Além disso, a ideia de um país onde ele não teria segredos a esconder era além de atraente. Lito então contatou Faluel também, mas sua resposta foi igualmente morna. A queda da humanidade em Gera beneficiou as feras ainda mais do que os despertos. A praga afetou apenas humanos, então agora Gera pertencia ao povo das plantas e feras mágicas. Não tememos os mortos-vivos, não importa seus números. Seu interesse pelo assunto era tão pequeno que apenas uma de suas cabeças estava olhando para Lito. Metade das cabeças restantes estava dormindo enquanto a outra metade trabalhava em 3 projetos diferentes. Foda-me de lado. Pensamento de Lito. Dragões menores, minha bunda pálida, se ela puder trabalhar em 7 assuntos diferentes ao mesmo tempo. Porque minha parte da besta não é uma hidra. Isso porque, ao contrário dos humanos, as bestas sabem sobre o despertar e as bestas imperadoras cuidam bem de seu território. Eu posso abater um ramo inteiro de qualquer corte sozinho em questão de minutos e meus colegas também podem. Os humanos têm medo de mortos-vivos apenas por 2 razões. Primeiro, devido aos seus sentidos embotados, os humanos não podem sentir mortos-vivos se aproximando, nem reconhecê-los quando se disfarçam entre os vivos. Segundo, eles estão muito acostumados a ter uma vantagem esmagadora em número. Apesar do fato de que eles podem viver para sempre, os mortos-vivos são na verdade a raça com a população menor, porque a maioria das outras raças os matam à primeira vista. A ideia de ter seus números dobrados é aterrorizante apenas para aqueles que não podem confiar em seus sentidos. Porque o conselho das plantas ou dos mortos-vivos não faz nada, então? Perguntou Lito. Mortos-vivos despertos não têm lugar nas cortes e os desprezam. Há também muito poucos deles porque despertar o morto-vivo é muito mais difícil do que o ser vivo devido ao seu núcleo de sangue, então a maioria deles são lixes ou despertos que se voltaram para evitar a morte. Ambos os tipos estão muito focados em suas pesquisas e têm muito pouco interesse em assuntos tão triviais. Quanto às plantas, o despertar não muda a natureza de alguém, então eles ainda são um bando de psicopatas. Eu confio nelas ainda menos do que nos humanos. Depois de conversar com seus 2 contatos no conselho, Lito percebeu quão pequeno era o problema de Laruel aos olhos de seres tão antigos e poderosos. Eles provavelmente eram capazes de massacrar Erlik e seu exército com o espirro, mas eles não se importavam. No dia seguinte, após escoltar Camila até a porta de Javok, Lito e os outros voltaram para Laruel. O professor Mart estava esperando por eles dentro de outra casa na árvore, esta grande o suficiente para acomodar todos eles. Em primeiro lugar, obrigado por sua ajuda. Em segundo lugar, se você precisar tirar qualquer coisa de seus amuletos dimensionais, faça-o agora. Laruel bloqueia todos os tipos de magia dimensional, amuletos incluídos. Lito se aproximou de cada um deles, colocando as mãos sobre os itens de armazenamento para permitir que recuperassem suas armas e algumas poções. Solos usou seu senso de mana para perceber que, assim como o que aconteceu com a casa, a Dríade não estava empregando seus próprios poderes. Na verdade, ela estava pegando emprestada a mesma energia que fluía através da árvore, manipulando-a para dobrar temporariamente as matrizes ao seu redor. Então, Lito abriu um portão que os levou diretamente ao laboratório. Havia várias mesas feitas de pedra sólida, dispostas a uma distância segura umas das outras. Alguns estavam ocupados por maquinários complexos de natureza mágica, enquanto outros tinham amostras de tecido armazenadas dentro de caixas de cristal e vários itens mágicos para estudá-los. Embora mal tivesse passado do amanhecer, havia muitas pessoas trabalhando, a maioria das quais eram claramente estrangeiras. As pessoas do deserto de sangue tinham pele morena e usavam roupas coloridas. Magos do Império eram tão pálidos que Lito se perguntou se eles viviam no subsolo e usavam roupas que, embora se parecessem com as do reino, eram feitas de um tecido mais grosso.
Lit nunca tinha visto tantas pessoas com cabelos loiros e ruivos em um único cômodo antes. Felizmente, todas as pessoas no continente Garle, apesar de suas muitas diferenças, falavam a mesma língua, então a comunicação entre elas foi fácil. Marta cumprimentou rapidamente seus colegas antes de trazer seus ex-alunos e Glória para a mesa mais próxima, acima da qual as caixas de cristal estavam organizadas. Depois dos eventos em Kula, assim como Quilla decidiu aprender magia de batalha, Glória decidiu seguir o exemplo do Ranger Ari e aprender pelo menos magia de cura de nível 4. Seu problema era que ela era apenas uma iniciante, ainda lutando para compartilhar sua resistência. Glória olhou para as amostras de tecido na esperança de que Marta as tornasse suficientemente embaçadas para que ela entendesse. Até agora, o problema não parecia algo que pudesse ser vencido como uma espada, fazendo-a duvidar de sua escolha de estar lá. Deuses, eu me sinto tão inútil. Minha carreira está escorregando em minhas mãos. Fui atacada toda vez que saí de casa, e agora até tenho que fingir que entendo essas coisas. Eu me pergunto se esta semana pode ficar pior. Ela pensou. Estamos trabalhando nisso há quase um mês, então já entendemos como a teste funciona. A única coisa que resta a fazer é formular uma cura e então colocá-la em prática. Marta pegou uma caixa de cristal contendo o que parecia ser um pedaço de casca de árvore do tamanho de um guardanapo. Os cristais eram a única maneira de preservar as amostras de tecido sem que elas desaparecessem como normalmente acontecia com um pedaço de uma planta depois de separada de seu corpo principal. Este é um fragmento da pele de um treante saudável. Ele o deu a Quilla para examiná-lo enquanto ensinava aos outros um feitiço de diagnóstico de nível 1 que funcionava com plantas, já que os feitiços normais não teriam utilidade. Que diabos! Glória deixou escapar depois de examinar o cristal, quase o deixando cair de surpresa. Um feitiço de diagnóstico comum simplesmente permitiria ao curandeiro identificar o que estava errado no corpo do paciente, mas não forneceria nenhuma informação sobre sua anatomia. O feitiço que Marta lhe ensinou, em vez disso, permitiu que Glória visse até mesmo as células isoladas dentro da casca, como se ela tivesse usado um microscópio poderoso. Ela sentiu a vida e a vontade habitando cada uma das células que compunham a casca. Ao contrário de humanos ou feras, cada parte de um povo-planta compartilhava um fragmento de sua consciência. Se separados, eles tentariam se reunir com o corpo principal ou reconstruí-lo do zero. Lit também não tinha ideia de como funcionava um corpo de treante. Com base em sua experiência anterior com Lita, ele sabia que o único órgão vital de uma dríade era a flor que possuíam em vez de um coração. Enquanto estivesse intacto, seus corpos poderiam se regenerar indefinidamente apenas absorvendo os nutrientes do solo. A flor também pode ser removida voluntariamente como um ato de submissão. A dríade teria seu poder reduzido pela metade e sua vida estaria nas mãos de quem segurasse a flor. Capítulo 802, Uma nova área 2. Meu palpite é que treantes não têm sinais vitais. Se uma peça se separar de seu corpo principal por muito tempo, ela morre devido à falta de nutrientes ao tentar regenerar seu corpo, Lit disse, enquanto passava a amostra para Fria. Grande palpite, quase correto, Marta concordou. O único órgão vital que trata os animais são os pés, onde antes estavam as raízes. É a única maneira que tem de absorver seu alimento. Depois que todos o examinaram, ele lhes deu um segundo cristal. Este continha uma amostra do mesmo tamanho, mas sua cor era muito mais vibrante, com uma marrom da casca coberto por listras verdes brilhantes que o faziam parecer uma pedra preciosa. Este é um fragmento da pele de um treante infectado, ao invés, Marta disse. Mesmo. Quilla foi mais uma vez a primeira a receber a amostra. Sendo uma praga de mortos-vivos, eu esperava que eles estivessem apodrecendo, nojentos, ou pelo menos mostrassem sinais de foi a vez dela quase derrubar o cristal de surpresa e apenas os reflexos rápidos de Marta salvaram. Tenha cuidado. As aparências podem ser bonitas por fora, tanto quanto são feias por dentro, ele disse. Só quando foi sua vez de examinar a amostra, Lita entendeu o significado das palavras do professor.
Cada uma das células verdes saudáveis tinha suas paredes de celulose cercadas por uma segunda parede feita de uma substância cinza que se contorcia em volta delas como um feixe de vermes. A parede cinza perfurou as paredes celulares e a membrana, estabelecendo uma relação simbiótica com ela. O tecido morto-vivo foi de alguma forma capaz de roubar um pouco da vitalidade de Lit, mesmo através do cristal. O material cinza alimentou as células com energia, tornando-as mais fortes e se multiplicando a uma taxa alarmante. Cada nova célula era imediatamente revestida por gavinhas da substância cinzenta e o processo recomeçava. Chamamos de praga apenas por uma questão de simplicidade, mas a verdade é muito mais complexa. Isso não é obra de um parasita, fungo ou qualquer micro-organismo que estudamos no passado. A praga é, na verdade, produzida por tecidos mortos-vivos que de alguma forma são capazes de se unir ao hospedeiro para criar uma estrutura híbrida simbiótica que pode assimilar nutrientes e força vital. Não faz mal ao hospedeiro, muito pelo contrário. As estrias verdes vibrantes da casca devem-se ao efeito revigorante que o simbionte tem sobre os tecidos vivos, o que lhes permite atingir o seu pleno potencial. Todos os infectados desenvolvem proezas físicas e mágicas excelentes, permitindo-lhes superar seus pares saudáveis. Para piorar as coisas, os infectados não precisam se alimentar como um morto-vivo. Claro, se o simbionte não é alimentado com energia vital, ele se alimenta de seu hospedeiro, mas devido às habilidades regenerativas inatas do povo da planta, ele só precisa comer mais. Para piorar as coisas, quando os infectados se alimentam de força vital em vez de nutrientes, dá-lhes uma sensação inebriante que, a longo prazo, torna-se viciante. Se a aflição não é tão grave, por que estamos aqui? Kila perguntou. Honestamente, não entendo por que eles querem nossa ajuda. Conforme você descreve, parece algum tipo de bênção lendária sem desvantagens. Se tal coisa fosse possível, por que ninguém fez isso antes? Suas palavras fizeram Mark balançar a cabeça, suspirando de frustração. O que você diz seria verdade para um indivíduo, não uma comunidade. Primeiro, se todos têm poderes, então é como se ninguém os tivesse. Segundo, as habilidades dos mortos-vivos consomem energia vital que precisa ser reposta, forçando os infectados a comer mais. Não há como o solo ser capaz de sustentar esse tipo de consumo, portanto, mais cedo ou mais tarde, causará fome. Além disso, quem começa a se alimentar de seus parentes logo se perde no frenesi alimentar e mata suas vítimas. O pessoal das plantas não é assassino. Eles não têm empatia porque, graças às suas habilidades regenerativas, matá-los com meios convencionais é muito difícil, mas todos morrem se sua força vital for drenada. Houve inúmeras mortes desde o início da epidemia. Uma vez que a comida começa a acabar, ninguém pode se dar ao luxo de permanecer neutro, transformando uma simples batalha pelo poder em uma guerra total pela sobrevivência que pode se espalhar para fora das paredes de Laruel. Você já tem uma cura? Perguntou Lit. Infelizmente, não. Tentamos matar um paciente infectado de fome, mas eles morrem junto com o simbionte. Feitiços de cura e escuridão não têm efeito porque a força vital dos pacientes e do simbionte estão ligados. Conseguimos sucesso parcial ao injetar pequenas e constantes quantidades de magia negra em um infectado, resultando em uma recuperação completa. Infelizmente, não é algo que possamos usar para todos. O processo é lento e doloroso, além do que a fome quase fez o paciente enlouquecer. Eu preciso ver um paciente, Lit disse. Minhas habilidades como um diagnosticador não são adequadas para pequenas amostras e análises de laboratório. Meus feitiços funcionam com o melhor de suas habilidades quando são usados em um corpo inteiro. Mark balançou a cabeça e chamou um de seus colegas à mesa. Era uma mulher, vestindo o uniforme dos alunos do Grifão Branco, apesar de já estar muito velha para isso. Nenhuma academia aceitaria como estudante alguém na casa dos 30. Ela tinha 1,75 metros de altura, cabelos negros na altura dos ombros e um corpo ágil. No entanto, ela se movia lenta e desajeitadamente, como se tivesse medo de destruir o carro ou equipamento simplesmente tocando.
Ela era bonita, mas sua expressão severa e olhos azuis frios davam-lhe uma aura misteriosa. Lit não sentia falta de como ela trabalhava sozinha, nem de que a maioria dos pesquisadores, mesmo os do Grifão Branco, parecesse ter medo dela. É um prazer conhecê-lo novamente, Flagelo. Sua força cresceu notavelmente desde sua última visita. Sua voz era calorosa, criando um contraste profundo com sua aparência. Cala? O que você está fazendo aqui? Lita reconheceu imediatamente por sua voz e cheiro. Kala assentiu e gesticulou para que ele a seguisse. Sou especialista residente em necromância do Grifão Branco e sou amiga de Mart desde o ataque de Balcor. Além disso, tenho um interesse pessoal nesta praga. Se eu pudesse criar seu equivalente vivo, poderia dar a Nika uma vida normal até que eu encontre uma cura adequada para sua condição. É assim que eles arrastaram você nesta história? Perguntou Lit. Na verdade não. Foi Lita que me pediu ajuda e eu aceitei apenas para evitar mais mortes sem sentido. Como você sabe, mortos-vivos devem se alimentar de seus próprios parentes vivos para prosperar. Alimentar-se de outra raça mal lhes dá sustento. A razão pela qual a rainha Lenã pediu ajuda aos humanos é que sua essência de vida tem um gosto repugnante tanto para os seguidores de Erlik quanto para os infectados. Sendo parcialmente morto-vivo, sou responsável pelas interações com os pacientes, já que eles não podem predar minha força vital. Ouvi dizer que tanto o governante de Laruel quanto o pretendente são plantas evoluídas. Eles são despertos. Litos envolveu em um feitiço de silêncio assim que eles estavam muito longe para os outros perceberem. Não. Caso contrário, isso seria um assunto para o conselho. Infelizmente, eles acabaram de nascer dos Fal. Isso lhes dá grande poder e os torna desesperados por mais. Eles sabem sobre o despertar, mas não têm ideia de como alcançá-lo. Continua no próximo vídeo.